Vamos dar início ao nosso fórum. Tenho aqui muito indicativo, solidariamente político e humorístico, onde para e para onde vai a língua portuguesa. E esta pergunta tinha a ideia de ser um obstáculo, diante do qual cada um dos que generosamente aceitou tomar parte neste fórum enquanto orador, mas já que é um fórum, todas as perguntas e todas as interrupções serão bem-vindas. Todas as chegas estão na nossa expectativa mais positiva. Esta pergunta dizia eu que é um obstáculo diante do qual nós devemos parar. No momento em que se assiste às desastrosas consequências da aplicação ortográfica. E quando se fala em língua portuguesa, está-se a falar da ortografia de tudo o resto, que a ortografia, ao mesmo tempo, limita e expressa, e convém não esquecer. Há uma sequência que nós imaginamos, mas esta sequência pode ser interrompida por perguntas, como eu já disse. Iríamos começar à minha esquerda com o Dr. João Bosco Mota Amaral e depois continuávamos com o Miguel Silva Tavares. Se houvesse perguntas, entretanto, fazem tudo a finalizar, são bem-vindas. A seguir eu vou dizer a série, tal como concebemos, a seguir seria o Nuno Pacheco, o José Pedro Serra, o José Luís Porfírio, a Ana Silva, a Maria Alzira Seixas, que só pode estar às 19 horas, o António Guerreiro, o Jorge Vesco, a Eugênia Castro e, finalmente, o Pedro Afonso. Então, está aberta a discussão. Agradeço do fundo do coração todas nós, a Isabel Bolesco, a Teresa Cadete e o próprio, tivemos a iniciativa deste fórum. Agradecemos do fundo do coração a generosidade, volto a dizer, volto a sublinhar dos nossos oradores, a disponibilidade imediatamente demonstrada e a generosidade daqueles que estão aqui presentes neste momento. Obrigada. Boa tarde. Eu quero antes de mais declarar que estou muito longe de ser um especialista nas questões que aqui se tratam. Mas também me parece que a língua portuguesa não é propriedade privada dos linguistas. Bom, desses menos qualquer outro. É um património identitário do povo português e, portanto, nós temos que nos interessar por ela e cuidar dela. A minha intervenção neste processo aparece quase por acaso. Fui muito surpreendido quando começou a ser obrigatório no Parlamento escrever os documentos de acordo com o acordo ortográfico. O computador assinala como erro o nosso modo de escrever aprendido, no meu caso, há muitas décadas. E, claro, eu procurei indagar o que é que estava passando, como é que estava a ser obrigatório. Acho uma verdadeira violência. E ainda por cima, entra aqui uma outra componente que, enfim, espero que compreendam e que deem um devido desconto, que é esta decisão de impor à força a aplicação do acordo livrou de uma certa atitude de modernice superficial do anterior governo. Por isso me espanta que não seja corrigida. Quando apresentamos, juntamente com eu e os meus colegas deputados pelos Açores, um conjunto de perguntas pedidas ao Governo através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, não esperávamos que tivesse um eco tão ribombante. Este papel, que foi divulgado na imprensa regional, apareceu na internet, apareceu nas redes sociais, transformou-se num documento viral, agora se diz, e de repente estávamos a receber dezenas, centenas de mensagens vindas de todo o país a apoiar a nossa indignação da aplicação do acordo. Aliás, na aplicação do acordo, e logo no primeiro documento que gravamos nessa matéria, pusemos o dedo relativamente a alguns dos argumentos falsos que estavam a ser utilizados.
com este acordo iríamos abrir o mercado do Brasil para as nossas edições. Mas, aparentemente, isso não está a acontecer. Não está a acontecer. E até pelo contrário, naquela altura em que isto foi apresentado, tem data de 21 de janeiro de 2012, se tinha anunciado que a livraria Camões, no Rio de Janeiro, tinha sido abandonada pelas entidades públicas portuguesas que a executavam e ia fechar. Portanto, os marcos da cultura portuguesa no Rio de Janeiro estava a ser abandonado e pensava-se que com este procedimento íamos chegar longe. Ora bem, face a esta grande vaga de manifestações de apoio recebidas, tratamos logo de indagar mais sobre esta matéria. Não nos parece que a degradação da língua portuguesa possa ser aceite sem mais nem menos. Ainda por cima, logo por aquela altura, surgiu-nos um conjunto de um certo número de dúvidas sobre, afinal, a própria vigência do acordo ortográfico. Mas será que este acordo que está a ser aplicado tão intransigentemente pelo governo português está realmente em vigor? É porque parece que uma parte dos países interessados não o está aplicando. E até dá a entender que se recusa a aplicá-lo. Quando apareceu no jornal oficioso de Angola a declaração de que se não se tivesse aceitado o acordo porque ia contra a genuinidade da língua portuguesa, que o governo de Angola se prezava em preservar, quando aí se acrescentava no outro documento, e isto é de facto então já impressionante, é uma velha necessidade de Branca, que era preciso respeitar a língua portuguesa, a gramática e a origem latina das palavras, mas isso é uma posição do jornal oficioso, do jornal de Angola, do jornal oficioso do governo. Bom, era preciso começar a entoar o governo português. Voltamos, portanto, à carga, no mês de fevereiro, com novas perguntas, salientando os aspectos que estavam em falta para a vigência jurídica do acordo e perguntamos, exatamente, se o governo estava disposto a solicitar um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria da República sobre os aspectos jurídicos suscitados quanto à vigência do acordo. Já está a dizer, portanto, da primeira questão, da segunda não deu qualquer resposta. Quando, a seguir, na reunião dos ministros da Educação dos países da comunidade dos povos de língua portuguesa, se levantou a questão de haver problema na aplicação do acordo do ensinamento da língua nos diversos países e apareceu um documento conjunto dos ministros da Educação numa reunião que se fez na Holanda a reconhecer estes problemas e a reconhecer a necessidade de rever aspectos importantes da aplicação do acordo, nós perguntamos o que é que haveria de se fazer nesta relativamente a isto, o que é que o governo fazer. Temos umas respostas pouco convincentes da parte do Ministro da Educação. O que achamos desde logo significativo é que o documento final da Conferência dos Ministros da Educação não foi escrito em português. Do ponto de vista, ou seja, estamos a confrontar neste momento com a resistência em favor da genuinidade da grafia da língua portuguesa que nos é ensinada de fora de alguns países, também se fala, obviamente, com modificações e com modificações, e isto é próprio naturalíssimo, temos que considerar que isto é um enriquecimento. Ora bem, meses mais tarde, como Portugal não tem resposta, tínhamos que passar a um grau superior, vamos interrogar o Ministro dos Negócios Estrangeiros, então passamos em frente ao Primeiro-Ministro, porque era responsável por dar contas do que está passando. Desde logo, damos a razão porque não respondia à nossa pergunta. E como avaliou o Governo o caos linguístico que está em zona de Portugal, suscetível de confundir a geração que frequenta às escolas e de gerar prejuízo irrecuperável da nossa língua materna. Perguntámos se implementou o Governo alguma vantagem prática em termos de impulso às exportações de livros para o Brasil, por exemplo, da apressada e insana imposição do acordo ortográfico durante o Executivo. E sendo crescente o número de pessoas que expressamente se recusam a usar a grafia do acordo ortográfico, como por exemplo o Miguel Santana presente, porque insiste o Governo em aplicá-lo nas publicações oficiais em vez de determinar a suspensão imediata do acordo ortográfico. Bom, e então aqui vai dar uma questão que tem sido suscitada naquela altura, que é, falou-se que o Governo iria impulsionar
uma edição dos clássicos da nossa língua nesta desaforada grafia. Coisa que eu considero horrível e edicto. A abominação da desolação. Não se deve sequer pensar nisso. Bom, portanto, nessa postura não tiveram resposta. Voltamos ao ataque nas festas do Natal, a deixar assim um parte do tempo ao governo no pedido das festas para nos responder. E perguntava nessa altura, como é que essa pergunta era motivada por notícias segundo a qual a Presidente do Brasil, face a uma petição assinada por umas 20 tal mil pessoas no Brasil imenso, é nada, imediatamente a decisão de remeter a aplicação do acordo no Brasil para o ano de 2016, coisa que, portanto, pode aplicar-se como sendo, pode interpretar-se como sendo as calendas gregas. Bom, mas o governo português, pelo contrário, defronta-se com uma petição que tem mais de 100 mil assinaturas e não reage. A nossa democracia está, assim, de facto, sendo precisada de ser reativada para que a participação dos cidadãos não fique no vazio. As nossas perguntas eram sobre exatamente o ponto de partida à questão do governo de Brasília. Como é que reage o governo à decisão de Brasília de adiar a entrada em vigor do acordo? A persistência até aqui verificada na errada decisão do governo anterior não se sente desafiada pela posição oficial de Angola de recusar o acordo ortográfico que tem de respeitar a genuinidade da língua portuguesa? Vai o governo acionar os mecanismos diplomáticos adequados para poder a revisão com a profundidade do conteúdo do acordo? A representação será assegurada aos poetas, escritores e professores de língua portuguesa da tarefa crítica ao conteúdo do acordo ortográfico e preparação da revisão do mesmo? E vai o governo tirar imediatamente a suspensão do acordo? Este ponto é muito importante porque o que dá a impressão, em livros e tanto dos especialistas que têm denunciado, é que o acordo foi trabalhado entre um grupo, aliás, pequeno, que me parece, de linguistas de um lado e do outro, de Portugal e Brasil, mas ao fundo tiveram as pessoas que realmente utilizam a língua portuguesa, não aqueles que estudam no abstrato a língua portuguesa, mas aqueles que trabalham a língua portuguesa, os professores, os escritores, os artistas, os poetas, porque, sem dúvida alguma, é preciso contar com eles na altura de se trabalhar uma busca de um entendimento sobre a evolução da língua, que pode ser mais teórica do que prática na definição dos seus valores. Enfim, a minha participação neste fórum é para dar aqui um testemunho das exigências que, dessa matéria bem feito, no seguimento dessas exigências, surgiu agora na Comissão de Educação e Cultura, feito o impulso e colocado por aqui o respectivo Presidente, um grupo de trabalho que está a reavaliar exatamente este debate, está a ouvir as pessoas que estão ao favor e contra, não, há pessoas que estão ao favor, mas não esquecer, não é? Isso não está por alto, não dá nessa opinião. Mas acompanho este trabalho do grupo de trabalho, da Comissão, porque temos aí um organismo do Parlamento a mexer a questão para que ela não fique no limbo. Não vou ver. Obrigado.